Eu venho aqui à tribuna para defender a aprovação dessa proposta de emenda constitucional, a chamada PEC da transição, PEC do Bolsa Família. E venho fazer essa defesa por entender, em primeiro lugar, que qualquer que fosse o presidente da República eleito, pelas condições que nós temos hoje de pré-definição do orçamento da União para o ano de 2023, seria necessária uma PEC como essa ou um outro instrumento que garantisse a folga fiscal necessária para que nós pudéssemos atender não somente os compromissos assumidos pelos candidatos ou pelo candidato que viesse a ser eleito, no caso foi eleito o presidente Lula, e que para o cumprimento desses compromissos se faz de fato necessário que tenhamos uma folga no orçamento, a possibilidade de que possamos garantir a manutenção dos serviços públicos, garantir a continuidade do enfrentamento à fome com o pagamento do Bolsa Família no valor de R$ 600, mais R$ 150 por cada filho menor de 6 anos de idade até 3, o que são hoje questões do interesse da sociedade e não simplesmente de um partido ou do próprio presidente da República em si. Áreas como a área da saúde, para poderem funcionar no mínimo do mínimo, precisa de um reforço orçamentário da ordem de 22,7 bilhões, que são recursos para cobrir a inexistência de fundos para, por exemplo, a farmácia popular, para garantir ainda na área da saúde a política de saúde indígena, ou para a provisão de pagamento de médicos e a própria provisão de profissionais para a área da atenção básica. Na área do Programa Nacional de Alimentação Escolar também, e vários outros pontos que são de necessidade de que tenhamos os recursos para a continuidade do funcionamento adequado do governo e do Estado brasileiro. Essa proposta, inclusive, já foi objeto de mudança, de entendimento. Foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. E os reflexos dessa aprovação foram todos eles positivos, do ponto de vista da sinalização do mercado, do ponto de vista dos atores econômicos e dos atores políticos na sociedade brasileira. Tivemos, inclusive, uma redução dos valores autorizados para a utilização por parte do futuro governo. O valor autorizado na PEC agora é de 145 bilhões, que representa manter a proporção do gasto em relação ao produto interno bruto próxima a 19%, de modo que não se pode falar em descontrole dos gastos. Por isso, senhor presidente, e no momento em que o país necessita desesperadamente de recursos para investimentos e que essa PEC prevê a possibilidade de investimentos na ordem de até 23 bilhões de reais fora do teto, que só ocorrerá se houver excesso de arrecadação no ano anterior. Portanto, eu creio que todas as condições estão dadas, o governo e essa casa agiram com a devida responsabilidade fiscal e, como tal, eu peço aos nossos pares, às nossas companheiras senadoras, o seu voto pela aprovação da PEC 32 de 2022. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Rodrigo Pacheco, eu peço um pouquinho de tolerância, porque eu tenho que falar do meu amigo Bezerra.
senadores e senadoras, em especial hoje, via orçamento da União 2023. Ela vai permitir pagamento da Bolsa Família, que todos nós defendemos, de R$ 600, com acréscimo de 150 por criança até 6 anos, para os mais vulneráveis. Nós sabemos que a proposta não é a solução para todos os males do país, mas é fundamental para a reconstrução nacional, eu diria pós-pandemia. O país precisa voltar aos trilhos. A questão não é de situação ou de oposição, desse ou daquele partido, se esse ou aquele governo. Na campanha eleitoral, houve compromisso de todos nós, situação, oposição, de todos os candidatos, com essa pauta. A questão é humanitária. A crise social é dramática. O povo brasileiro precisa de bem-estar, precisa de condições mínimas para viver. A responsabilidade é nossa nesse momento da história. Mais de 62 milhões de pessoas estão em situação de pobreza no nosso país. Esses quase 18 milhões de pessoas estão em situação de extrema pobreza. O percentual de crianças de até 14 anos abaixo da linha de pobreza é de 46,2%. O IBGE também destaca que 11% dos pretos e pardos são considerados os mais pobres. Os que não são pretos e pardos é 5%. 80% dos aposentados e pensionistas recebem um salário mínimo. A PEC do Bolsa Família abre espaço para que o governo possa dar o aumento real prometido por todos os candidatos a presidente para o salário mínimo. Direta ou indiretamente, cerca de 100 milhões de brasileiros dependem do salário mínimo. Ele é um farol para os mais pobres. Já que estamos em Copa do Mundo, pesquisa da Universidade do Futebol mostra que 50% dos jogadores profissionais de futebol do Brasil têm como referência o salário mínimo, ou seja, ele é o farol. O programa Farmácia Popular está debilitado, todos sabem, falta um remédio, isso é gravíssimo, as pessoas morrem sem remédio. Vejam que para 2023 o orçamento perdeu 407 milhões de reais para a prevenção do quê? Do controle e tratamento de HIV e AIDS. Conforme a equipe de transição, são 22,8 bilhões de reais para recompor o orçamento do Ministério da Saúde. Perdemos 90% do investimento em moradia popular. Há um déficit de 6 milhões de habitações. Os recursos destinados a programa de acesso à água para consumo foram reduzidos em 96%. Falta dinheiro para as universidades, está aí todo dia na imprensa. Não só para a universidade, falta para a merenda, transporte escolar. A crise é dramática. Senadores e senadoras, cabe a nós, todos nós, olhar no individual e pensar na grandeza do coletivo. Todos nós temos compromisso com o povo brasileiro. Todos nós, senadores e senadoras, temos o mesmo ideal de combater a fome e a miséria. 15 segundos. De conciliação, vão ao encontro da sensibilidade humana e se enobrecem para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Precisamos de todos. Eu entendo, presidente, esse momento como fundamental para o futuro do povo brasileiro, e não para esse ou aquele governo. Homens e mulheres de diferentes matizes ideológicas e leis, partidárias, lutando para melhorar a vida das pessoas. Por isso eu peço com muito carinho e respeito a todos os senadores e senadoras. É fundamental, não temos mais tempo. A PEC 32, em nome da vida, tem que ser aprovada hoje. Obrigado, presidente.